Boa noite, gente. Tudo bem com você? Que bom. Sou o Reverendo Rodrigo, se você ainda não me conhece. Se você me conhece, eu sou o Choco, mesma coisa. Um pouco mais largo, barba mais branca, mas é a mesma coisa. A gente vai ficando velho mesmo, né? Para mim é um prazer demais estar aqui com você nessa noite. Estive na parte da manhã também compartilhando a palavra do Senhor. Quero apresentar para você a minha família, talvez você ainda não conheça. Enquanto o pastor Jean estava falando, eu estava lembrando da timeline. A Dani veio para a igreja antes de mim, acho que em 2008, a Dani foi contratada como secretária aqui na Igreja Presbiteriana Luz. E daí então em 2009, que o pastor Jean nos convidou e nós começamos a trabalhar aqui, e trabalhei aqui até o final do meu seminário. Então vocês estão vendo aí na foto, nós saímos daqui, nós éramos em 2, hoje nós somos em 4. Deus nos deu o Theo, nós não podíamos ter filhos, oramos durante muito tempo, Deus no meu coração estava tardando a responder, e quando Ele respondeu, Ele nos deu o Theo. Então o nome dele é Theo Actus, significa ato de Deus, porque todas as vezes que nós olhamos para Ele, nós nos lembramos que foi um ato de Deus na nossa vida, e para nossa surpresa, porque Deus não faz pouca coisa na história da nossa vida, Deus nos deu o Kalel. Kalel é esse índiozinho que você está vendo aí, né? E o Kalel é um presente de Deus para a nossa vida, carinhoso, bom demais. Os dois estava lembrando hoje, enquanto almoçava com o Natan e com outros irmãos, que eles eram pequenininhos quando eu saí daqui. Jean Filho também era pequenininho quando eu saí daqui. Hoje eles estão maiores do que eu. Jean Filho, eu tive o prazer de levar ele e Lissa para a escola várias vezes. Sou pastor na Igreja Presbiteriana de Pelotas. Se você não sabe onde fica Pelotas, fica no extremo sul do Rio Grande do Sul. Quando você olha o mapa do Rio Grande do Sul, você vai ver um rio que eles chamam de Lagoa ou de Lago Guaíba, e lá no final esse lago encontra com o mar. E duas cidades então fazem divisa, a cidade de Rio Grande, já no mar, e a cidade de Pelotas, ainda do lado da lagoa. É um dos polos universitários do estado. Hoje Pelotas deve estar beirando seus 450 mil habitantes, e nós estamos lá desde 2014. Deus nos chamou para estar lá, para revitalizar aquele trabalho. É um dos trabalhos mais antigos do nosso estado, e pela graça de Deus, Deus nos permitiu estar lá. Mas nessa noite você com certeza não veio me ouvir falar, você não veio me ver, tem coisa muito mais bonita para você ver por aí do que o pastor Rodrigo, mas você veio para ouvir a palavra do Senhor. E o meu convite para você é que você deixe o seu coração e a sua mente cativa ao Senhor, para que o Espírito Santo possa falar com você. E que você, ao sair daqui, ou você que nos acompanha em casa, possam ser transformados pela palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo, de número 51. Nós vamos ler esse Salmo até o verso 13. Essa água que está aqui é para mim? Hoje de manhã minha garganta secou. Salmo de número 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz aquilo que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tens razão em me condenar. Eu sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo e eu ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve eu serei. Faz-me ouvir som de júbilo e de alegria, e os ossos que esmagaste, então exultarão. Esconde-me o rosto dos meus pecados, e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, e nem tires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação, e me sustenta com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem a ti. Me livra da culpa dos meus crimes de sangue, ó Deus da minha salvação. Feche os seus olhos.
Deus, é a Tua palavra que nós lemos. Ela, por si só, tem poder de transformar o coração do homem. Então, nessa noite, enquanto estudamos a Tua palavra, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Que o Senhor continue a falar ao nosso coração. Toma a nossa mente e o nosso coração cativo nas Tuas mãos. E que o Teu Espírito Santo trabalhe de forma que o Teu caráter, o caráter de Cristo, seja gerado em nós. Muito obrigado por essa noite. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Hoje pela manhã nós falamos um pouco sobre igreja. Como ser uma igreja atuante. Marcas que uma igreja atuante precisa ter para que a gente possa avançar. É muito legal o projeto que está sendo lançado nessa comunidade, mas é importante que esse projeto seja preenchido pelo Espírito Santo de Deus, para que ele possa avançar. Hoje à noite eu quero conversar com você sobre a sua vida particular, porque igreja não é feito de paredes, igreja não são feitas dos seus templos, a igreja do Senhor Jesus Cristo é feita de indivíduos, e não tem como nós falarmos sobre tudo que circunda a sua vida, para que você possa ser um indivíduo, um cristão melhor, mas nessa noite eu quero falar com você sobre oração. Não tem como eu e você sermos cristãos se nós não temos uma vida de oração. Preste atenção. Você pode, inclusive, deixar várias coisas do cotidiano cristão. Você pode deixar de comungar, como está acontecendo. Nós, não, por causa da pandemia, não conseguimos estar juntos uns com os outros. A igreja primitiva também passou por isso. Lembre que ela foi perseguida e foi afastada de conviver. Nós podemos deixar de cantar louvores ao Senhor, por N motivos, porque falta voz, porque você não sabe tocar, porém você não pode deixar de orar. Você não pode. Jesus Cristo nos ensina isso. Os evangelhos registram a vida do Senhor Jesus, e é interessante que há mais registros de orações de Jesus do que de pregações do Senhor Jesus. Poucas são as pregações, ali você vê a pregação, por exemplo, do Sermão da Montanha, agora orações, você vê várias. Você vê Jesus orando de madrugada, você vê Jesus orando de manhã, você vê Jesus orando durante a tarde, você vê Jesus orando sozinho, você vê Jesus orando com os seus discípulos, você vê Jesus orando com pessoas que ele não conhece, você vê Jesus orando com os grandes, orando com os pequenos, você vê Jesus orando. E aí já fica uma pergunta no coração: por que Jesus orava? Parece que ele está falando com ele mesmo, né? Você não ora em nome de Jesus? Será que ele, quando ele acabava as orações, ele fala: Deus, eu estou orando no meu nome aqui? Mas é interessante você pensar. E a conclusão que a gente chega é que Jesus deixa e permite que isso seja registrado nas Escrituras, porque Jesus estava nos ensinando que um cristão precisa aprender a orar. Quanto tempo você tem passado em oração? Quanto tempo hoje, no dia do Senhor, você gastou na presença de Deus, pedindo: Deus, abençoa o culto dessa noite. Abre o meu coração, para que eu possa ouvir o Espírito Santo. Para tudo nós nos preparamos. Você se prepara para o seu trabalho, você se prepara para a sua escola, se você vai fazer uma prova, um concurso, você se prepara durante muito tempo. No culto nós não fazemos isso. Às vezes paramos, o culto começa às 7, paramos 15 para 7, tudo o que estamos fazendo. E queremos chegar aqui no templo e fazer com que o louvor incute louvor na nossa cabeça, que os pastores incutem oração na nossa cabeça, que a palavra do Senhor entre no nosso coração. Tudo isso fica muito mais azeitado quando nós desenvolvemos uma vida de oração. Tem um filme muito interessante, eu gosto muito dele, falando um pouco sobre Deus. Eu gosto desse filme principalmente pelo motivo. É o filme Todo Poderoso, porque Deus é negão. Eu acho muito legal porque Deus é Morgan Freeman naquele filme, né? Porque normalmente nos filmes, o negão... Gente, não fique com preconceito se eu chamar de negão, porque eu sou negão, viu? Então relaxa, né? Mas normalmente a gente não é muito bem retratado, é meio pejorativo nos filmes. E ali ele ganha o personagem principal. E é interessante que no momento do filme, e outra coisa, se você não viu também, esse filme já tem quase uns 20 anos, não tem mais spoiler de filme de mais de 20 anos, tá? Mas ele dá poderes ao Jim Carrey, para que ele possa ser Deus por um dia. E algo que incomoda aquele homem são as orações. Ele começa a ouvir vozes e vozes e vozes e ele não sabe o que fazer.
Então ele cria um sistema de e-mail onde todas as orações chegam na presença dele. Só que ele comete um simples problema. Ele diz sim para todas as orações. E aí o mundo vira um caos. E aí quando ele então chega no final do filme, no ápice do filme, aonde Deus vai conversar com ele sobre a oração, Morgan Freeman usa uma expressão que eu quero trabalhar com você nessa noite. Uma boa oração. E uma boa oração não tem a ver com você pedir coisas para você. Uma boa oração não reflete a ideia de você adquirir coisas de Deus, mas em como você está abrindo o seu coração na presença do Pai. Em como você está rasgando a sua vida diante de Deus. Como então têm sido as suas orações? Será que você tem coragem de fazer? O desafio hoje vai ser que você faça 5 orações. Será que você vai ter coragem de fazê-las? Um rápido contexto antes de entrar no texto. O livro de Salmos são os livros de canções de Israel. Por isso que Salmos não tem capítulo, meu irmão. Salmo é Salmo número 1, número 2, número 3 e até o 150. Então o povo de Israel ia cantando esses salmos quando eles iam adorar ao Senhor. É interessante que esse é um salmo de Davi. Davi, juntamente com Salomão, são os maiores escritores dos salmos. Davi, principalmente, escreve salmos contemplativos ao Senhor. Salmos das suas orações a Deus. Nesse salmo é um episódio bem importante, porque nesse salmo é depois de uma conversa que ele tem com Natã. Não sei se você recorda, mas Davi comete adultério. E Deus levanta o profeta Natã para confrontar Davi, dizendo, olha, existia um homem que tinha muitas ovelhas, todas no seu rebanho. Porém, existia um outro homem muito pobre. Esse tinha só uma ovelha que ele cuidava, pegava no colo e preparava. Esse homem de muitas posses foi lá e surrupiou essa única ovelha desse outro homem. Então Davi se enche de fúria e diz, nós vamos lá prender esse homem. Nós vamos lá cumprir a justiça de Deus. Então Natã diz, você é esse homem. Você corrompeu o seu reino. Você surrupiou aquilo que Deus estava preparando. E daí aqui no Salmo 51, nós temos a oração de Davi. Como ele fica com seu coração quebrantado depois de ter sido confrontado por Natã. Nesse salmo, se você depois em casa, ou antes de você comer uma pizza, ou fazer, não sei que goiano come, gaúcho come pizza depois do culto, né? Mas você ler todo o salmo, você vai ver que há muito mais do que 5 orações que você possa fazer. Mas para manter um culto meio presbiteriano, a gente separou 5. Podia ser 3 só para ser presbiteriano, né? Mas vamos ficar em 5. Primeira oração que eu queria que você tivesse coragem de fazer, verso 1, me perdoe. Olha o que ele fala, tem misericórdia de mim. Eu e você estamos acostumados a entrar na presença de Deus para pedir as coisas. Eu e você estamos acostumados a entrar na presença de Deus para tentar determinar diante de Deus aquilo que Ele deve fazer. Quando eu e você direcionamos as nossas orações, quando eu e você dizemos, Deus, eu quero aquela casa, aquele carro, eu quero aquele emprego, eu quero fazer dessa forma, daquela forma, é como se nós estivéssemos dizendo para Deus, Deus, eu tenho planos melhores que os teus, olha para o que eu estou te falando, presta atenção no que eu estou te dizendo, faz as coisas do meu jeito. E Deus tem planos muito melhores para nós. Deus tem projetos muito melhores para nós, mesmo que a gente não consiga contemplar. Nós paramos pouquíssimo tempo para pedir perdão ao Senhor. Se você é mais velho, tem a idade aí do Marcinho, do Marco Túlio, por exemplo, do Davi, as igrejas presbiterianas tinham o costume de ter uma oração de confissão. Um momento do culto onde as igrejas paravam para orar pedindo perdão a Deus. É interessante que era o momento mais curto do culto. Porque a gente tem o costume de chegar diante de Deus e pedir várias coisas, como eu falei. Mas quando nós vamos pedir perdão, nós chegamos diante de Deus e falamos, Deus, me perdoe, está legal, segue o barco. Não é isso que Davi ensina aqui. Davi ensina que no primeiro momento da sua oração, no primeiro momento que você entra na presença do Senhor, eu e você deveremos baixar a nossa crista.
Eu e você deveríamos nos colocar no lugar certo. E o lugar certo é te pedir: Deus, perdoa a minha vida. Eu não sou digno de estar aqui. Eu não poderia estar aqui. A tua glória, a tua majestade, o teu poder poderiam me consumir. Então me perdoa. Isaías, quando contempla a glória do Senhor, ele faz isso. Quem sou eu para estar na presença do Senhor dos Exércitos, se eu tenho lábios impuros, se eu vivo no meio de uma nação de impuros lábios? Eu e você precisamos ser desafiados a constantemente pedir perdão diante de Deus. Meu irmão, nós somos especiais. Nós somos criação de Deus. Deus não fala com as lebres, com as ovelhas, com as vaquinhas lá no pasto. Deus fala com o homem. Porém, ser especial no meio da criação traz orgulho ao nosso coração. Um certo teólogo dessa geração diz que Deus sente falta do homem, que Deus precisa de mim e de você. Meu irmão, nós que precisamos de Deus. Nós que deveríamos ter o coração contrito e quebrantado na presença de Deus. Bastaria o sopro da boca do Senhor para Ele nos consumir. Então a primeira oração, e agora eu aprendi que o relógio está aqui, eu vou me guiar por ele. De manhã eu fiquei procurando, porque na minha igreja o relógio é lá no fundo, daí eu me passei. Mas a primeira oração é: Deus, me perdoa. Me perdoa porque eu sou pecador. Me perdoa porque eu não deveria estar aqui. Me perdoa porque o Senhor só faz aquilo que o Senhor tem feito pela tua misericórdia. Segunda oração, do verso 2 ao verso 7, depois você acompanha aí na sua casa ou aqui, seria: me santifique. Porque Davi usa duas expressões: lava-me e purifica-me. Depois de recebermos o perdão de Deus, nós precisamos clamar pela sua santificação. A ideia que você tem que ter aqui é a ideia de quando Moisés sobe ao monte. Lembra que Moisés sobe ao monte, contempla a glória do Senhor, fala com o Senhor, e quando Moisés desce do monte, o seu rosto refletia a glória do Senhor, a ponto que as pessoas olhavam para a vida de Moisés e não conseguiam olhar diretamente nos seus olhos, porque ele estava refletindo a glória do Senhor. Quando nós entramos num processo de santificação na nossa vida, nesse processo onde nós somos parceiros de Deus, capacitados pelo Espírito Santo para termos atitudes santas, nós precisamos entender que isso só acontece porque nós estamos refletindo a glória de Deus. Por isso que a nossa oração tem que ser: Deus, me santifica, enche a minha vida da tua santidade. Limpa a minha história, limpa a minha visão, limpa as minhas ações. Porque nós fomos criados por Deus e Deus olhou para a sua criação e disse que nós éramos muito bons. Mas o pecado nos deforma. O pecado nos deturpa. A maneira que nós lidamos com a criação desconstrói essa ideia que Deus tem de nós. Por isso que nós precisamos clamar pela santificação. Jesus, quando ele ora pelos discípulos, ele pede: Deus, santifica eles na verdade, e a tua palavra é a verdade. Nós precisamos ser santos, porque o Antigo Testamento e o Novo Testamento nos ensinam que a igreja do Senhor foi chamada à santidade, porque nós servimos a um Deus santo. Mas nesse ponto eu queria parar com você alguns instantes para pensar na ideia de purificar. Purificar. Nós deturpamos o conceito de purificação. Se você não compra água, por exemplo, se você não compra água engarrafada, se a sua água vem das torneiras, mesmo que você tenha filtro, você não bebe uma água pura. Porque nos nossos dias,
foi aceito a um conceito que aceita até um grau, uma porcentagem de impurezas no líquido que nós mais precisamos. E nós tomamos de boa. Tem algumas impurezas, mas nós aceitamos. Tem algumas impurezas, mas nós vamos beber. Não tem problema. Talvez você não tenha condição. Eu não tenho condição de comprar água engarrafada, não. Então vamos tomar água com todas as impurezas que ela vem. O problema é quando nós achamos que nós podemos viver uma vida cristã dessa mesma forma. Quando nós achamos que nós podemos ser cristãos e ter uma que outra impureza ali na nossa vida, uma que outra deturpação na nossa vida, uma que outra falha no nosso caráter, na nossa moral, na nossa índole, no nosso caráter de Cristo Jesus. O problema não é você ter, o problema é você aceitar isso. Ter nós vamos ter. Até o último dia da sua vida, você vai lutar pela sua santificação. O problema é quando o pecado entra na sua história, o pecado entra na sua vida, e você aceita isso de boa. É natural. Não confronta você. Certa vez tive que confrontar um casal de jovens da nossa comunidade, que já estava vivendo juntos há 2 anos. E eu sempre falo na igreja isso, eu sou lerdo de tudo. Eu sou sempre o último a perceber as coisas. Mas o que entristeceu o meu coração é que quando eles foram confrontados, aquilo era normal. Viver em pecado era natural. Não tinha problema. É o pastor que tem mente retrógrada. É a igreja que pensa errado. Não é, meu irmão. A palavra de Deus, ela não é retrógrada. Os princípios de Deus são eternos. Conceitua então a eternidade no seu coração. Dura para sempre. E esse é só um exemplo. E tem coisas muito mais simples que eu e você aceitamos. Aceitamos uma pequena mentira. Quer ver você que é mulher? Você tem liberdade para falar do seu peso? Quantas vezes as pessoas perguntam o seu peso e você diz, eu peso X. Será que é X? Pastor, mas isso não deturpa ninguém. É uma mentirinha branca. É mentira. E o pai da mentira é só um. É mentira. E a mentira carregou Jesus Cristo à cruz. É mentira. E nós não podemos permitir que essas pequenas impurezas entrem na nossa história. Por isso que a oração de Davi é: purifica-me. Davi sabia que havia pecado. Inclusive, quando eu estudo a vida de Davi, às vezes eu entro em paranoia. Davi, ele era um ótimo guerreiro. Davi foi um ótimo rei. Mas Davi tinha uma outra coisa, que ele era muito bom em pecar. Pecava muito bem também. Mas ele foi o homem segundo o coração de Deus. E ele não é o homem segundo o coração de Deus, como muitos acham, por causa das suas atitudes. Ele é o homem segundo o coração de Deus por causa desse salmo. Porque ao pecar, ele sabia o peso que o pecado dele tinha na relação que ele tinha com Deus. E aí ele se rasgava diante do Senhor. Terceira ideia, verso 8 e verso 9, quero trabalhar com você. Faze-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, e os ossos que você esmagou exultarão. Esconde-me o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Me perdoe, me santifique. E agora Davi diz, me renove. Me renove. Como a nossa geração precisa ser renovada. Renovar não é você fazer de novo. Renovar não é você criar do zero. Renovar é você preencher de combustível novamente. É você dar força para que algo continue a andar. Como nós estamos desgastados.
Um tema surgiu à tona nessa pandemia que pouco era falado: burnout. Com certeza você já leu algo sobre isso. Talvez você conheça pastores e líderes que estão sofrendo com isso, pessoas que chegam no seu limite. Nós estamos trabalhando um livro com os nossos líderes lá na igreja, chamado Andando de Tanque Vazio. E ele relata histórias de pastores que chegaram ao seu limite. Será que você não está no seu limite também? São 2 anos já, meu irmão, que o mundo mudou. Semana passada saiu um artigo muito interessante na revista do Mackenzie, falando um pouco sobre como a nossa geração vai se portar pós-pandemia. E o autor do artigo coloca que a nossa geração está sendo comparada às gerações pós-guerra. Talvez você não viveu. O pastor Jair, na sua maturidade, viveu algumas guerras, né? Talvez você ainda não viveu. Mas a gente não sabe como vai ser, porque as pessoas chegaram no seu limite. Davi, então, olha para tudo aquilo que está acontecendo e diz: Deus, eu já entendi o meu pecado, eu quero que o Senhor me santifique, mas eu quero voltar a cantar. Eu quero voltar a louvar, os meus ossos estão esmagados, renova isso em mim. Traz em mim novamente a alegria da salvação, traz para dentro de mim aquilo que eu já vivi contigo. Lembra de um verso das Escrituras que diz: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, porque isso traz renovo. Renovo. Nós não entendemos o pecado como deveríamos entender. Talvez nós podemos comparar o pecado a um parasita, algo que vive dentro de nós, que se aloja em algum ambiente do nosso corpo e que consome a nossa força vital e nós não percebemos. Porém, a ideia de um parasita é que ele vai ficar no seu hospedeiro até que ele consuma toda a força vital daquele hospedeiro. Eu não sou biólogo, posso ter falado qualquer besteira para você, mas até então o que eu entendi foi isso. O pecado, ele funciona assim na nossa vida espiritual. Por isso que o menor pecado, ele vai consumindo a nossa alegria, ele vai consumindo o nosso desejo de Deus, ele vai consumindo o nosso desejo de estar vivendo em santidade, ele vai consumindo. Daqui a pouco você não tem mais força. Daqui a pouco você está exaurido espiritualmente, não tem mais visão do reino. Eu quero acabar esse ponto te lembrando de algo muito triste. Dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, as pessoas já não têm mais esperança de dias melhores. Tá difícil? Tá horrível. É horrível pregar vendo você de máscara. Tem muita cara que é muito mais bonita que a minha que eu queria estar vendo e não dá para ver. Pastor Jean, eu estava compartilhando com ele essa semana, compartilhando com ele como é que foi a experiência dele, porque a minha foi horrível. A primeira vez que nós precisamos entrar num templo vazio e pregar para uma câmera. Foi horrível. Porém, como preguei nessa manhã, nós somos o único povo da terra que pode se levantar no meio de tudo isso e dizer: há esperança. O problema é que nós estamos exauridos. Não temos mais força para cantar. Há um salmo que fala assim: os nossos opressores olhavam para nós, pediam que nós pegássemos as nossas liras e cantássemos ao Senhor. Mas como cantar ao Senhor se estamos longe de Sião? Nós hoje estamos longe de Sião. Precisamos ser renovados. Quarta ideia que eu quero trabalhar com você nessa noite: me perdoe, me santifique, me renove. Quarta ideia, verso 11, 10 e verso 11. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença e nem tires de mim o teu Santo Espírito.
A quarta oração que você tem que ser desafiado a fazer é: Deus, transforma a minha vida. Transforma em mim. Transforma-me. E transforma-me. Tem coisa que precisa sair da sua estrutura. Renovar é uma coisa, transformar é outra bem diferente. É criar algo novo em você, é criar algo que você não tem, é criar algo que as suas possibilidades não conseguem realizar. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. O pedido de Davi está dizendo que nós não conseguimos viver em pureza se Deus não criar um novo coração em nós. Renove em mim o espírito inabalável. Davi está dizendo que eu e você não conseguimos ter uma fé sólida se Deus não criar essa fé dentro de nós. Por isso que muitos se perdem pelo caminho. Por isso que muitos não têm força para caminhar. Porque estão vivendo uma fé baseada em si mesmo. Quando, na verdade, deveríamos pedir ao Senhor para criar algo em nós. Perceba, ele fala: crie em mim um coração, renova o espírito. Mas existia algo que já estava lá. Vê se há em mim algum caminho mau. Esse está sempre lá. Quais são as áreas da sua vida que Deus precisa transformar? Muitos anos nós estamos no Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcho, mas estou de volta ao Rio Grande do Sul muitos anos. Passamos por muitas dificuldades lá. O Rio Grande do Sul é difícil. Sou gaúcho, posso falar do Rio Grande do Sul. As igrejas são difíceis. Existe uma cultura que está arraigada e o gaúcho não percebe. Quando um pastor fala que lá é difícil, eles ficam felizes. Porque são bairristas. Realmente você não dá conta de ser pastor aqui no Rio Grande do Sul. E é interessante que é nesses tempos de luta que Deus começa a transformar o seu coração. É quando você está sofrendo em necessidade que as coisas que são inabaláveis começam a ser incutidas dentro de você. É no deserto que você busca a presença de Deus. Deus faz isso com o seu filho. Lucas nos ensina que o Espírito do Senhor conduziu Jesus até o deserto. Porque é só lá que isso é criado. Por isso que Deus permite que coisas ruins aconteçam com você. Ruins na sua perspectiva. Por isso que Deus permite que coisas difíceis aconteçam com você. Difíceis na sua perspectiva. Deus não deixa de ser soberano quando as coisas estão indo difíceis. Deus não deixa de estar cuidando de você quando você está passando alguma necessidade. Mas Ele sabe, para que esse espírito inabalável seja criado dentro de você, é assim que ele é forjado. Por isso que quando você vai amadurecendo, você começa a descobrir que quando os problemas chegam, é dia de você fazer uma oração. Deus, o que o Senhor quer transformar na minha vida? O que é que eu não estou prestando atenção? Que precisa ser mudado na minha história, para que Cristo seja refletido melhor. Você não foi chamado. Você não foi chamado para ser o melhor na sua profissão por ser, o melhor estudante por ser, o melhor pastor por ser, o melhor cantor por ser. A sua vida foi chamada por Deus para refletir a glória de Deus. E quando for necessário, o Senhor vai tocar na sua moleira para transformar você. O desafio que nós temos nesse momento é de fazer essa oração de Davi. Crie em mim um coração puro. Crie em mim um espírito inabalável. Você talvez não está lembrando do contexto, porque aqui não há uma timeline no Salmo. Davi perdeu seu filho. O filho da traição morreu.
nós paginamos as Escrituras e achamos que tudo é muito rápido. Mas uma criança leva 9 meses para ser gerada. Então, pelo menos 9 meses Davi conviveu com aquela história. Quando o filho nasce doente, Davi começa a orar diante do Senhor. E o filho dele morre. Eu acho muito interessante esse trecho das Escrituras, porque Davi estava orando, estava com cinza sobre ele, estava fazendo todas as coisas. Na hora que Deus leva o seu filho, ele volta ao trono. E as pessoas não entendem o porquê. Ele volta ao trono porque Deus já tinha respondido. Não tinha mais nada para fazer. Eu tenho quase certeza. E aí é o pastor Rodrigo que está falando. Não sai daqui dizendo que eu estou falando heresia, não. Que esse salmo não foi escrito numa sentada só. Mônica escreve música, sabe que às vezes música vem assim. Quase psicografa a música, né? Mas tem outras que a gente vai escrevendo ao longo da vida. Com certeza esse salmo foi escrito assim. Davi estava em luto. Davi estava dolorido. E aí ele pede: Deus, crie em mim algo, porque eu já não consigo mais andar. Quinta oração. Me perdoe, me santifique, me renove, me transforme. Agora, uma oração talvez muito parecida com essa última: me restaure. Vamos ler do verso 12 até o verso 14. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem a ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Renovar é algo que você tem e é incutido novamente e tem a ver com impulsão. Tem a ver com aquilo que te move para algum lugar. Transformar tem a ver com criar algo novo. Restaurar tem a ver com altares que você já teve e que agora se perderam. Olha para a sua vida. Faz esse teste aí. Quantas coisas você já viveu com Deus e que hoje você não vive? Gerações que viviam de evento em evento, de acampamento em acampamento. E eu, como pastor, já fiz vários eventos, vários acampamentos, e sei que quando você volta revolucionando o mundo. Mas na próxima semana, você já cansou. Daí você precisa de algo novo. Na nossa cidade, nós criamos um projeto que chama Caminhando Juntos. Pastores de diversas denominações, andando juntos pela causa de Cristo Jesus. E é interessante que nós começamos a observar dentro das nossas comunidades cristãos, que vão de conferência em conferência. Um dia estão na Presbiteriana, outro dia estão no Mevan, outro dia estão na Comunidade Novo Território, outros dias estão na Videira, outros dias estão na Igreja Luz, porque precisam de coisas novas. Não se aprofundam. Se perdem. Davi pede então que Deus restaure algo. Quer ver um outro exemplo? A alegria da salvação. Como é bom quando a gente conhece Cristo Jesus, né? Sabe quando você lê, por exemplo, a conversão do endemoniado gadareno? O bicho era complicado. Vivia no meio do cemitério. Ninguém chegava perto dele. Daqui a pouco chega um cara chamado Jesus e expulsa aquele bando de demônio e o cara é renovado. Ele é o primeiro missionário a receber não de Deus, você já viu? Porque ele chega e diz: Jesus, eu quero seguir você. Para onde você vai? Eu quero ir contigo. Eu estou indo, eu estou pronto. E Jesus diz: não, você não vai. Volta para sua família. Prega lá o evangelho para sua família. Quantos crentes nós temos assim na igreja? E o problema são os próprios crentes. Porque eu e você, que já somos mais velhos, que somos saudosistas, como o pastor Jean falou, nós olhamos para o crente e dizemos: isso é só o primeiro amor. Logo vai passar.
Aqueles que assim falam, dizem isso, porque passa, porque deixaram de ter o Espírito Santo ardendo no seu coração. Porque se o Espírito Santo está ardendo no seu coração, não passa. Se você tem a consciência de quem é Cristo Jesus, não passa. Se você tem a consciência de quem você é, não passa. Você está sempre inflamado pelo Espírito Santo de Deus. Eu brinquei com o Jair agora, quando eu estava entrando na igreja, ele veio medir a minha temperatura, eu falei, vai explodir o seu termômetro. Porque aqui tem fogo do Espírito Santo. Sai para lá com esse negócio de presbiteriano, é sorveteriano. Não, que é o Espírito Santo de Deus, bicho. Nós precisamos entender isso. Davi então fala para Deus devolver a alegria. Nós precisamos ser alegres. Segunda ideia, livra-me das culpas. Não sei qual é a perspectiva que você tem de Davi. E nem qual a perspectiva que você tem de morte e de assassinato. Mas Davi aqui, ele pede para livrar da culpa da morte. Davi foi o cara que mais matou. Pode ser por causa do contexto da guerra. Mas ele ia e matava. Lembra da canção de quando Davi chegou? Saul matou milhares, porém Davi matou seus 10 milhares. Davi matou muita gente. Mas uma morte fez toda a diferença. E ele foi o gestor. Ele nem foi o executor. Foi a morte de Urias. Primeiro que Davi já errou. Todos os reis saíam à guerra. Davi não saiu à guerra. Estava no seu trono, ele olha Betseba, ele cobiça Betseba, ele dorme com Betseba. Tentando resolver os seus problemas, ele manda matar Urias. Eu não sei o que é pior. Nessa noite eu vou te dar a minha visão, você pode ter uma percepção diferente. Mas eu acho que mandar matar é pior. Porque às vezes você pode agir por impulso. O cara vai assaltar você, daqui a pouco você reage àquele assalto, matou alguém. Pode acontecer. É instintivo nosso. Agora você programar a morte de alguém, chama o seu general e diz para ele, olha, vão para frente e batalha. Quando vocês forem, vocês dão um passo para trás, ele dá o passo para frente e ele vai morrer. E o cara amava Davi. A ponto que Davi chama ele para dentro de Israel novamente, para que ele possa ter um momento com a mulher Davi tentando encobrir o seu pecado. E ele fala, eu não vou para minha casa, eu vou ficar aqui com o Senhor. Porque se o povo está na guerra, eu tenho que estar aqui, um cara bom. De todo o sangue que Davi tinha nas mãos. Sangue esse que impediu ele, por exemplo, de construir o templo ao Senhor. Deus dá essa bênção a Salomão. O de Urias foi o que falou mais forte. Por isso que aqui ele pede a Deus livrar ele desse sangue. É muito parecido com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele deixa de ser o maior perseguidor para ser o maior pregador do evangelho. Mas algo que assombrou o apóstolo Paulo a sua vida inteira foi ter tirado a vida de tantos cristãos. A ponto dele precisar clamar ao Senhor, pedindo que Deus retirasse isso da sua vida. Deus precisa transformar alguns altares. Eu quero terminar a mensagem dessa noite, pedir para o Davi, aquela música que eu combinei com você. Eu quero acabar a mensagem dessa noite perguntando para você, qual oração você precisa fazer nessa noite? Talvez você está em pecado. Meu irmão, você faz parte de um pacote gigante, que também está. Mas você que está aqui nessa noite, está recebendo a oportunidade de Deus de falar, Deus, me perdoa. Me perdoa. Talvez você está vivendo uma vida de prática onde você está escondendo o pecado. Quando eu falo que eu sou bobinho de tudo, que você pode esconder o pecado de mim, é porque eu só não vivo, eu não sou um pastor que vive caçando bruxa dentro da igreja. Não tem por que eu fazer isso. O grande problema é que muitos crentes gostam de esconder o seu pecado. E talvez a sua oração é, Deus, eu não quero mais viver assim, eu quero que o Senhor santifique a minha vida. Talvez você está cansado com a pandemia, ou por qualquer outro problema que você está vivendo.
E a sua oração é: Deus, renova-me. Tem uma canção antiga que falava: renova-me. Um cantor lá gaúcho. Talvez você tenha certeza que Deus ainda não criou alguma coisa no seu coração. Muito bonito o projeto que vai ser lançado. Mas só vai dar certo se as ferramentas que estiverem no seu coração forem do Espírito Santo de Deus. O que é do homem sempre vai dar errado. Talvez você precise ser transformado pelo Senhor. Ou então você precisa ser restaurado. A canção que nós vamos cantar é uma canção que nós não, eles, né? Que muitas vezes você já cantou na igreja. Se você é que nem eu, que chora por qualquer coisa, talvez muitas vezes você já chorou cantando essa canção. Somos seres emotivos. Mas depois de ouvir uma mensagem como essa, eu queria que você cantasse essa canção de maneira diferente. Porque ela é mais profunda do que a simplicidade da melodia dela. Ela fala para que Deus nos dê um coração igual ao dele. Meu irmão, um coração igual ao teu, igual ao de Deus, é muito profundo. A gente não pode só cantar, abrir a nossa voz e falar, sem refletir o peso que está por trás.